Agora eu vou estar falando como que a gente pode estar fazendo clonagem de voz com inteligência artificial e aí usando, por exemplo, nossa própria voz para deixar gravada para quando a gente precisar usar para narrar um texto, por exemplo, ou até clonando a voz de outras pessoas. Nós temos diversas ferramentas de inteligência artificial que fazem isso. A mais conhecida delas, acredito que seja a Eleven Labs, que foi uma das primeiras a ter essa funcionalidade com grande qualidade. Eu nesse vídeo vou mostrar como a gente pode estar utilizando essa função através de uma das ferramentas que eu considero hoje que tem o melhor custo-benefício em relação à qualidade e também uma maneira da gente estar utilizando ela de forma gratuita. Então o nome dessa ferramenta é fish.audio, fish de peixe, .audio, então pode digitar direto no navegador ou buscar no Google Fish Audio, que vai ser o primeiro link que vai aparecer. Então uma vez que você faça o seu login ali, pode ser com a sua conta do Google mesmo, você vai cair nessa tela inicial. E aqui no menu superior a gente aparece já as funcionalidades de Discovery, que é onde a gente vai ver outras vozes já disponíveis que foram gravadas pela comunidade ou que as pessoas deixaram como públicas, a funcionalidade de texto para áudio e a funcionalidade aqui de clonagem de voz. Então, entrando aqui na aba Discovery, a gente vai ter acesso aqui a diversas vozes que já foram criadas. E a gente vê algumas das mais populares aqui, como do Capitão Nascimento, Cid Moreira. E aqui do lado você consegue ver a sigla PT aqui, que mostra a linguagem da voz, né? Então todas as que tiverem PT são vozes em português que a gente pode estar utilizando. Então vou clicar uma aqui para a gente ver, por exemplo. Então aqui tem voz, por exemplo, do Capitão Nascimento. A gente pode estar simplesmente selecionando em utilizar a voz. E aqui, sempre que a gente seleciona uma voz, ele já dá um exemplo de texto aqui para a gente estar utilizando. Se a gente quiser usar como teste, a gente tem nesse plano gratuito um limite aí de 500 caracteres para a geração da nossa voz. O plano pago dá direito a até 5.000 caracteres, como aparece aqui em cima. E aqui a gente pode estar selecionando o modelo de voz. Por padrão, ele traz esse V1.5 e ele tem o V1.6 que está em fase beta, que é onde a gente pode usar esses controles que dá a opção da gente colocar pausas aqui no discurso. Vamos deixar aqui nesse modelo V1.5 mesmo. Aqui a gente tem as definições avançadas, que também só estão disponíveis no plano pago, em que você pode modificar o volume e a velocidade do áudio. Mas, como geralmente a gente vai estar pegando essa voz para utilizar dentro de um editor de vídeos, você pode tranquilamente fazer essa alteração aqui no editor de vídeos, de velocidade e de volume. Então é só a gente vir em criar, ele já vai abrir a opção da gente estar fazendo o plano pago. Você pode fechar aqui e pedir para criar novamente para estar utilizando o plano gratuito. Vou aumentar aqui para vocês ouvirem. Todo mundo fala de mudança, mas ninguém faz nada. O corrupto continua roubando, o bandido continua matando, o povo continua sofrendo. Não é à toa que o país não vai para frente. O sistema está podre, quem paga é cidadão. Então essa voz aqui ela não foi retirada de nenhuma fala aqui do ator, do Wagner Moura. Ela foi tirada daquele texto que a ferramenta deu de exemplo para a gente. Ela criou aquele texto com a voz em que ela foi treinada aqui, a gente viu que saiu perfeita, exatamente a voz do ator. Parece até que é ele que está falando mesmo. Então vamos colocar um texto aleatório aqui diferente para a gente ver. Vamos botar uma receita de bolo. Eu vou pedir aqui uma receita de bolo para o ChatGPT. Então já pedi aqui uma receita de bolo para o ChatGPT. Na verdade eu vou trocar aqui a voz. Vamos selecionar outra pessoa. Vamos pegar a voz aqui, por exemplo, do Cid Moreira. Então a gente seleciona. Vou colar aqui o início aqui da nossa receita de bolo. Fazer um bolo simples de baunilha, comece pré-sendo o forno. Aí beleza, tá dentro do limite aqui dos caracteres e vamos pedir para ele criar. Para fazer um bolo simples de baunilha, comece pré-aquecendo o forno a 180 graus e untar uma forma média com manteiga e farinha em uma tigela grande. Bata 3 ovos com 2 xícaras de açúcar e 3 colheres de sopa de manteiga até formar um creme claro e fofo. Então a gente vê que o procedimento é extremamente simples. A gente seleciona a voz, digita o nosso texto, ele cria praticamente de forma instantânea. Agora vamos tentar utilizar essa funcionalidade aqui de pausa. Se a gente utilizar o modelo V1.6, ele dá essa possibilidade de a gente colocar esses prompts aqui de controle de discurso. Então a gente vai botar uma pausa aqui, break. Depois de cada linha aqui eu vou colocar um break. Aqui eu vou colocar um long break. Então vou fazer uma pausa menor. E depois da segunda frase eu vou pedir uma pausa maior. E vamos pedir para ele gerar. Para fazer um bolo simples de baunilha, comece pré-aquecendo o forno a 180 graus e untar uma forma média com manteiga e farinha. Em uma tigela grande, bata 3
ovos com 2 xícaras de açúcar e 3 colheres de sopa de manteiga até formar um creme claro e fofo. Em seguida, adicione uma xícara de... Então ele deu até uma respirada na parte que eu pedi um long break, ele deu um break com uma espécie de respirada, assim, bem sutil. Então fica muito bom, fica muito realista. Então aqui voltando na aba Discovery, você pode aqui pesquisar por uma voz, né? Por exemplo, Neymar, uma voz que o pessoal utiliza muito. E aí já tem todos os modelos aqui. E aí são várias pessoas que subiram a voz do Neymar. Você pode ir testando para ver qual que você acha que está melhor. Silvio Santos. E aí vão ter várias vozes aí do Silvio Santos. E aí se você já tem a voz que você quer utilizar, ou sua que você gravou, que eu vou mostrar agora, ou uma voz já pronta, você pode vir direto aqui no texto para voz. E aí você vem aqui em discurso instantâneo. Já vai aparecer aqui os últimos áudios que você utilizou. E aqui você vai só colar o seu texto e pedir para ele gerar. Agora clicando em clonagem de voz, a gente vem de fato aqui para o que a gente quer, que é fazer, que é subir a nossa voz, por exemplo, ou a voz que a gente quiser. Ali, aquelas pessoas que criaram aquelas vozes, elas tiraram provavelmente de vídeos da internet, salvaram no formato MP3 e subiram aqui. E você pode estar fazendo também com a sua própria voz. Então aqui é bem simples. Primeiro ele pergunta se você quer deixar ela pública, não listada ou privada. Então se você quiser deixar disponível para a comunidade usar a sua voz, ou a voz que você está criando, você deixa aqui em público. Ou se você não quiser, você deixa em privado. Vamos deixar aqui em privado. Aqui ele pede uma imagem, que é opcional. Ali a gente vê a foto das pessoas donas das vozes, né? Se você quiser, se você estiver criando uma voz tua, se você quiser subir uma foto sua aqui, mas eu vou deixar em branco. Aqui você pode dar um nome para deixar sua voz salva. Você pode botar o seu nome, ou botar, por exemplo, teste 1. Uma descrição. A descrição aqui é opcional também. Aqui ele traz a função de isolamento de voz, mas que só está disponível no plano Premium. Mas o ideal é que você já suba o áudio com uma qualidade boa. Você tente já gravar o seu áudio de forma mais limpa possível, com o mínimo de ruídos, para que você possa estar treinando a ferramenta da melhor forma possível. E aqui é onde de fato você vai subir a sua voz para estar clonando. Então você tem a opção de carregar o arquivo. Então você salva a sua voz no arquivo MP3 e aí você pode gravar até com o próprio celular ou com qualquer ferramenta de edição de vídeo mesmo. Você pega qualquer vídeo que você tenha gravado e retira um pedaço dele, salva em MP3. Aí você pode fazer da forma que você achar mais fácil. E aí, uma coisa muito boa dessa ferramenta é que você não precisa de áudios muito longos para estar treinando ela. Ela bota aqui uma barra com o tamanho recomendado do seu áudio. Então, o mínimo necessário é um áudio de 10 segundos. Então, às vezes, até um áudio que você mandou para o WhatsApp já serve. O máximo é 1 minuto e meio, 90 segundos. E o recomendado, como ideal por eles, é aproximadamente 30 segundos. Se for um pouco mais, não tem problema. Mas o importante é que esse áudio esteja bem limpo. De preferência que você tenha gravado num lugar fechado, sem barulho externo e com uma captação de áudio boa, né? E aí eu salvei um áudio meu aqui em MP3 com um pedaço de uma aula que eu fiz. E eu coloquei um áudio de 1 minuto. E eu vou subir ele aqui na ferramenta. Então eu já subi ele aqui. Áudio Marcelo 60 segundos. Eu vou dar um play aqui para vocês ouvirem. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como a gente pode criar qualquer tipo de imagem com o ChatGPT. Como eu já falei em outra aula sobre a função Image ChatGPT, a nova versão que agora utiliza a LLM da ferramenta para geração de imagem, a gente provavelmente vai ver uma tendência dessas grandes LLMs absorverem as funções das outras ferramentas. Tem funções específicas como função de áudio, de vídeo, de imagem Então esse na verdade é um áudio original meu, não foi gerado por IA, é um trecho de uma aula que eu fiz. Então eu salvei esse trecho aqui em MP3 e subi aqui na ferramenta. Outra opção seria a gente vir aqui em registro e clicar aqui para gravar em tempo real a nossa voz. Então ele dá até uma sugestão aqui de texto para a gente estar gravando a voz. No caso ele deu uma sugestão aqui de um texto em inglês. Mas eu acho que é melhor a gente estar carregando o nosso próprio áudio, porque aí você vai botar exatamente no tempo que você quer. Vai extrair um trecho que esteja bastante nítido da sua voz, sem ruído. Você vai ter certeza que aquele áudio, se for o caso, você vai ter melhorado aquele áudio com qualquer ferramenta para aprimorar a voz. E aí você vai ter certeza que você vai estar carregando, que você vai estar utilizando um áudio de boa qualidade. Então pronto, agora é só a gente vir aqui em criar, que ele já vai deixar a nossa voz salva. Eu vou colocar uma imagem aqui aleatória, só para ilustrar. Peguei um desenho aqui de um menino que estava salvo no computador, só para ilustrar mesmo. Então o nome é teste 1, já subi meu áudio, é só a gente vir aqui em criar. Bom, e aqui pronto, ele já criou a nossa voz. Aqui ele já mostra um exemplo
de um texto para a gente estar narrando com essa voz. Ele gerou um texto aleatório aqui. Na verdade não é aleatório, ele se baseou no conteúdo do áudio que eu enviei, mas não é exatamente o áudio que eu enviei. A gente pode pedir para ele gerar outras amostras aqui aleatórias, ou a gente mesmo pode escrever aqui o nosso texto. Mas vamos dar um play aqui para ver como ficou. Aqui ele vai usar a voz que eu enviei para narrar esse texto aqui que ele mesmo gerou. Então vamos ouvir. E nesse vídeo eu vou estar mostrando como a gente pode usar a nova função de transcrição do GPT-4. A ferramenta agora consegue converter áudio em texto com uma precisão muito maior e vou explicar todas as configurações importantes para vocês aproveitarem ao máximo. Bom, para mim ficou idêntica a minha voz, só a entonação em determinadas palavras é que ele faz de forma diferente, mas também é porque ele foi treinado com um texto curto, né? E aqui é só a gente vir em guardar e ele vai já deixar a voz salva na sua biblioteca. Quando você vier aqui em Minha Biblioteca de Vozes, você tem a opção de ver suas vozes personalizadas que você criou. Também as suas coleções de modelo. Quando você vem aqui em Discovery ou Descoberta, qualquer voz que você queira guardar aqui, você pode vir aqui na direita e clicar em Salvar. E quando você vier aqui na sua biblioteca de vozes, vai ter a coleção dos modelos das vozes que você salvou e também as suas vozes personalizadas. E aí, uma vez que ela esteja aqui salva, você só precisa vir e utilizar a voz e aí você vai escrever o texto que você quiser. Eu vou usar o mesmo texto que eu coloquei aqui para o Cid Moreira narrar, do início aqui de uma receita de bolo. Vou tirar essas pausas, vou deixar o texto original e aí basta a gente vir aqui em criar. Ele criou de forma instantânea, não levou nem 5 segundos. Vamos ver o resultado. Para fazer um bolo simples de baunilha, comece pré-aquecendo o forno a 180 graus e untar uma forma média com manteiga e farinha. Em uma tigela grande, bata 3 ovos com 2 xícaras de açúcar e 3 colheres de sopa de manteiga até formar um creme claro e fofo. Então ficou muito bom, ficou muito parecido com a minha voz. E a gente tem essa limitação do texto, tem um limite de 500 caracteres no plano pago, mas você pode ir criando vários textos até utilizar todos os seus créditos que você consegue ver aqui em cima. Se a gente vier aqui nos planos, a gente vai ver aqui que no plano gratuito você tem direito a 1 hora de geração de voz por mês, o que dependendo do seu uso pode ser pouco. Mas se você tiver mais de uma conta do Google, se você tiver, por exemplo, 3, 4 contas, aí você vai ter 3, 4 horas de geração de voz. O plano pago está $10 por mês, se você pagar mensalmente, hoje está em $15, mas você tem a opção, algumas ferramentas de inteligência artificial te dão a opção, a possibilidade de se logar com e-mails temporários. Então eu vou fazer o logout aqui para vocês verem, vou encerrar essa sessão e vou pedir para fazer o login novamente, iniciar a sessão. E a gente vê aqui que ele dá as opções da gente logar com o GitHub ou com o Google, né? E também a opção de criar a nossa conta com e-mail. Nesse caso, a gente pode estar usando uma ferramenta de e-mail temporário para a gente estar se logando. Uma dessas ferramentas se chama TempMail. Eu vou abrir ela para vocês verem. Então essa ferramenta aqui, basta você digitar TempMail no Google e ele vai gerar um e-mail aleatório aqui para você temporário, em que você pode copiar e colar aqui na ferramenta para criar sua conta. Aí ele vai te pedir um código de verificação que a própria plataforma TempMail vai te mostrar o código lá como se fosse a sua caixa de e-mail temporária. Então aqui a gente já recebeu o e-mail da Fish Audio e aqui está o nosso código de verificação. Isso você pode estar utilizando para qualquer inteligência artificial que te permita logar com e-mails temporários. E vou continuar esse registro com esse e-mail temporário. Assim você vai ter esses créditos renovados. Então, se você quer utilizar a ferramenta durante mais um tempo para continuar testando antes de pensar em assinar o plano pago, você pode ir criando e-mails temporários para fazer o login antes de decidir assinar o plano pago, se for o caso. E a gente tem várias outras ferramentas com essas mesmas funcionalidades. O que vai mudar de uma para outra geralmente são os planos, a quantidade de caracteres que a gente pode estar gerando por mês, ou quantidade, limite de áudio que a gente pode estar gerando por mês, e também os preços dos planos. Mas a Fish Audio é uma excelente ferramenta e que vale a pena vocês estarem testando para fazer a sua clonagem de voz. Então é isso, vou ficar por aqui e até a próxima aula.